Olá, pessoal! Tudo bem? Professora Rejane, aula de língua portuguesa e dando continuidade à nossa aula passada, nós vamos falar sobre narrativa. Só que hoje nós vamos tratar dos elementos da narrativa. E para iniciar a nossa aula, eu vou contar uma historinha para vocês. Vamos curtir? A história de hoje é O Caso do Espelho, de Ricardo Azevedo. Você acha possível que em pleno século XXI ainda existam pessoas que não sabem o que é um espelho? O espelho pode ser ainda desconhecido por alguém? O que você acha? Vem comigo, vamos conhecer essa história. Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapê, lá nos cafundós da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho. Botou a mão na boca, apertou os olhos, depois gritou, com o espelho nas mãos: "Mas o que é que o retrato de meu pai está fazendo aqui?" O homem da loja explicou que aquilo não era um retrato, mas sim um espelho. Aí ele disse: "Espelho eu não sei. Se é, também não sei. Só sei que é o retrato de meu pai. O senhor conheceu meu pai?" O dono da loja explicou de novo: "É só um espelho." "É não?" respondeu ele. "Olha a testa, o cabelo, o nariz, aquele sorriso meio sem jeito." O homem disse: "É só um espelho." O homem, que não sabia quase nada, quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho baratinho. Naquele dia, o homem, que não sabia quase nada, entrou em casa todo contente. Guardou cuidadosamente o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. A mulher dele só observava, ficou olhando. No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar, correu para o quarto, abriu a gaveta da penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo para trás. Fez o sinal da cruz, tapou no buco com as mãos, em seguida guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. "Ai, meu Deus!" gritava ela. "É o retrato de outra mulher. Meu marido não gosta mais de mim. A outra é linda demais, que olhos bonitos, que cabeleira solta, que pele macia. É 1000 vezes mais bonita do que eu e mais moça." Quando o homem voltou no final da tarde, achou a casa toda desarrumada. A mulher chorando, sentada no chão, não tinha feito nem a comida. "Que foi isso, mulher?" "Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca do retrato?" "Que retrato?" perguntou o homem. "Aquele que você escondeu na gaveta da penteadeira." O homem não estava entendendo nada. "Aquilo é o retrato de meu pai." Indignada, a mulher colocou as mãos assim no peito. "Cachorro sem vergonha, miserável! Pensa que eu não sei a diferença entre um velho lazarento e uma jabiraca safada e horrorosa?" A discussão fervia assim feito uma água na chaleira. "Velho lazarento, coisa nenhuma!" gritou o homem ofendido. A moça
A mãe da moça, ela morava ali pertinho, escutou aquela gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha num pranto, chorando. Que isso, menina? Aquele cafajeste, ele arranjou outra. O marido dizia, ela ficou maluca, aquilo é o retrato de meu pai. Ontem eu vi ele chegar com embrulho, colocou na gaveta da penteadeira, mãe. Hoje, depois que ele saiu, fui olhar, tá lá, é o retrato da outra. Ah, boa senhora, resolveu ela mesmo ir olhar o retrato. Entrou no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou, olhou, espiou, arregalou os olhos, olhou de novo e soltou uma sonora gargalhada. Só se for o retrato da bisavó dele. A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje. E completou feliz abraçando a filha. Fica tranquila, minha filha. A bruaca do retrato já tá com os 2 pés na cova. Gostaram da história? O Caso do Espelho é um conto do autor Ricardo Azevedo. Nesse conto, a gente pode tirar algumas lições, principalmente aquela de que muitas vezes, por falta de conhecer algo, a gente pode enfrentar situações difíceis. Ao caracterizar o homem como alguém que não sabia quase nada, o narrador quer mostrar a sua simplicidade diante de fatos que ele estava vivenciando. Mas nesse conto, a gente vai tentar perceber os elementos da narrativa. Na aula passada, a gente viu que eles se constituem de personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E que para você não esquecê-los, você pode associar a inicial de cada um dos elementos às letras da palavra pente. Vamos aprender sobre cada um. Então, não existe história sem personagem, não é mesmo? No conto de Ricardo Azevedo, as personagens são o homem, sua esposa, a sogra e o dono da loja. Estão lembrados? As personagens são aquelas pessoas que vão vivenciar os fatos. Elas praticam e sofrem as ações na sequência narrativa. Elas desempenham papéis e elas podem acontecer da seguinte forma: personagens se caracterizar como personagens principais, personagens secundárias. O que é um personagem principal? São os protagonistas da história. São aqueles sobre o qual a história conta. Aqueles que se destacam mais, que aparecem mais e que vivenciam de forma mais efetiva os fatos. Mas também existem as personagens secundárias que a gente pode exemplificar nessa história, como personagens principais, o homem e a esposa, e como personagem secundária, o dono da loja, por exemplo. As personagens, elas são normalmente caracterizadas física e psicologicamente. Física, a estrutura, como a gente consegue visualizar, criar a imagem dessa personagem. E psicologicamente relacionado aos seus comportamentos. Se é tímido, se é mais extrovertido e etc. O enredo a gente já viu na aula passada, lembram? Vamos só relembrar que elementos ele possui. O enredo é a sequência da história, com uma introdução, um conflito gerador, que é o que faz com que a história aconteça, o desenvolvimento e a sequência narrativa dos fatos, um clímax, que é aquele momento tenso ou muito esperado na história, e um desfecho,
que é o finalmente, o final, o encerramento da história. Outro elemento da narrativa, não dá para ter história sem narrador, não dá para ter história sem alguém que conte. Então nós temos dois tipos de narrador, o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem, ele conta uma história da qual ele participou, ele é um dos personagens. Pode ser o principal ou pode até ser um personagem secundário, mas ele participa da história e vai sempre utilizar a primeira pessoa. O narrador observador, ele conta todos os fatos, ele sabe de tudo, mas ele não participa da história. E ele vai sempre contar esses fatos em terceira pessoa. Vamos exemplificar. O narrador observador, ele sabe o que as personagens pensam, ele sabe tudo sobre elas. E aqui nós temos um exemplo. Vejamos, todos estavam dormindo quando de repente ouviram um grito, ficaram paralisados. Todos os verbos aqui estão na terceira pessoa. Estavam, ouviram, ficaram. Ele está contando, está atribuindo esses verbos a fatos ocorridos dos quais ele não participou, mas ele conhece tudo, ele sabe tudo. Por isso que a gente chama de observador. É como se ele tivesse observado os fatos e os acontecimentos para contá-los. O narrador personagem, ele participa da história. Vejamos o exemplo. Estávamos sentados em volta do fogo quando seus olhos depararam com os meus. Olha só, quais são as palavras aqui que nos fazem perceber que ele está contando uma história onde ele participa? O verbo estávamos e a palavra meus. Ele se inclui na história. O fato aconteceu também com ele, certo? Então, o narrador pode ser observador e pode ser personagem. Outro elemento da narrativa é o espaço, o local onde os fatos acontecem. Algumas histórias acontecem em um único espaço, em um único local. Outras histórias vão sendo narradas e de acordo com os fatos, de acordo com as cenas, vão modificando o local. Então, o espaço é algo importante a ser considerado na narrativa. O tempo, ele pode ocorrer de duas formas: tempo psicológico e tempo cronológico. Qual é a diferença? O tempo cronológico, ele obedece à sequência dos fatos, onde eles ocorrem numa sequência lógica. O tempo psicológico, ele vai acontecer podendo retomar a momentos passados no pensamento de uma personagem, por exemplo. A ideia de tempo que se tem na narrativa, ela vai ocorrer cronologicamente, ou seja, seguindo uma sequência, ou psicologicamente, quando a personagem pode retomar, através da sua memória, momentos anteriores da história. Esse foi a nossa abordagem de hoje dos elementos da narrativa. Eu espero que vocês aprofundem com o seu professor ou a sua professora, mas eu queria deixar como sugestão para vocês 3 leituras, 3 contos. O primeiro, da Marina Colasanti, que é A Moça Tecelã. Esse texto vai nos mostrar uma situação de uma mulher com coragem, com vontade de vencer, vivendo em uma época onde as mulheres eram reprimidas, mas que já consegue mostrar o que hoje a gente tem ouvido muito falar e a gente escuta as pessoas chamarem numa palavrinha da moda chamada empoderamento. O segundo é um conto de terror. Você gosta de terror? Geralmente os jovens gostam muito desses contos de terror.
A Mão do Macaco. O terceiro é um conto de mistério, também um pouco divertido, que é Maria Angula. E ele é um conto lá do Equador que se popularizou aqui no Brasil. Só para a gente exemplificar que os contos, que é o gênero textual que a gente explorou hoje, eles têm vários tipos, como a gente já frisou algumas vezes. E vocês podem se divertir com essas leituras. Após a leitura, escolha um desses contos e faça uma análise dos elementos narrativos. Encontre o personagem, o tempo, o espaço, o tipo de narrador, se ele é observador, se ele é personagem, e o enredo. Ok? Identificando esses elementos, faça a análise, converse mais com seu professor sobre isso e me despeço por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, curtir as nossas aulas, praticar a leitura. Tchau, até a próxima!